Olá, boa tarde, pessoal do primeiro ano. Vamos lá? Professor de Biologia, se bem lembram, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que foi visto, vai ser abordado em prova, então nós vamos fazer uma revisãozinha agora aqui com vocês, né? Havíamos falado sobre biologia celular 2, que eram os componentes inorgânicos e agora os componentes orgânicos, né? O que são componentes orgânicos, pessoal? Lembra que componentes orgânicos é tudo aquilo que é produzido pelos organismos. E como que isso ocorre? Então a gente vai retomar a parte de metabolismo. Se vocês lembram que metabolismo são reações químicas, né? Que dão origem a novas substâncias. E o nosso corpo, para fazer esses componentes orgânicos, toda hora ele realiza processos metabólicos, tanto de quebra quanto de construção. Só para a gente lembrar, né? Processo metabólico de quebra é o tal do catabolismo. Lembra de catarse, de catástrofe, né? Então é a quebra desses componentes em unidades para que sejam absorvidos pelo nosso organismo. Lembra o seguinte, pessoal, a gente tem que quebrar as moléculas, porque do tamanho que elas são, elas não conseguem cair em nossa corrente sanguínea. A partir do momento que elas são quebradas, vão para a nossa corrente sanguínea, atingindo as células, aí vai acontecer o metabolismo de construção, que é o tal do anabolismo, tá? Por que isso? Porque, na verdade, o seu organismo vai construir componentes de acordo com a necessidade dele. Então, existe o catabolismo, que é o metabolismo de quebra, e existe o anabolismo, que é o metabolismo de construção, tá ok? A construção, a quebra e a construção desses componentes orgânicos começa a partir do momento que a gente necessita de energia. Então, para obter energia, a gente tem alguns dos principais componentes orgânicos, que o primeiro a ser visto aqui é o tal do carboidrato, tá, pessoal? Então, o que são carboidratos? Primeiro, né? Vocês estão cansados de saber que são as moléculas mais abundantes na natureza, né? Todas elas são oriundas de processo fotossintético, ou seja, construído por organismos autótrofos, tá? Constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio. E a principal função, pessoal, é energética. Cuidado com isso, não é que ela é só energia, mas a função principal é energética, né? Então, como os carboidratos são nada mais do que conjunto, aglomeração de moléculas de glicose, elas são classificadas de acordo com a quantidade dessas moléculas, tá? Então, nós vamos ver os carboidratos classificados em 3 tipos, né? Nós temos o monossacarídeo, quando há apenas uma molécula de glicose. Nós temos os oligosacarídeos, que vão de 2 a 10, e nós temos os polissacarídeos, que essas são estruturas com mais de 10 moléculas de glicose. Então, quem são os monossacarídeos, pessoal? Monossacarídeos, como diz o próprio nome, né? Mono é apenas uma molécula de glicose. Essas moléculas de glicose, elas são classificadas em pentose e hexose. Lembrando o seguinte, que nós vimos lá em genética que as pentoses, elas são constituintes das cadeias de DNA, tá? E em seguida a gente tem os oligosacarídeos, tá? Oligosacarídeos é aquelas estruturas que vão desde 2 moléculas de glicose até 10 moléculas de monossacarídeo ou glicose, ok? Passou de 10 moléculas, aí nós temos já os polissacarídeos. O que vale destacar aqui, pessoal, são os oligosacarídeos mais usados pela gente, tá? Que são os disacarídeos. Inclusive, disacarídeo sempre acaba sendo tema de prova, tá? Então, os disacarídeos, eles são classificados em 3 tipos básicos: sacarose, lactose e maltose. Lembrando aquele, pessoal, sacarose é glicose e frutose, que vem lá da cana-de-açúcar, tá? A tal da lactose é um disacarídeo que tem uma molécula de glicose e uma de galactose que compõe o leite, tá? Só para lembrar, né? Fazer aquela chave de memorização para vocês, que galactose, existe até um chocolate da Lacta que chama Galac, né?
que é uma referência à galactose, a esse monossacarídeo aí que se junta com a glicose e faz a lactose. E por fim a maltose, pessoal. A maltose são 2 moléculas de glicose, tá? São os cereais, que principalmente nós temos aveia, né? Outros tipos de cereais que são usados para confeccionar cerveja, que é o lúpulo, a cevada, esses que são classificados como maltose. E por fim nós temos os polissacarídeos. Esses são os mais complexos, tá, pessoal? Esses são os mais difíceis de quebrar, tá? Então, eles contêm uma infinidade, começa de 10 e vai a várias cadeias de monossacarídeos unidas umas às outras, tá? E nós temos como principais exemplos, primeiro, o glicogênio, né? O glicogênio é uma estrutura do fungo. Então, ele é uma estrutura que ele é difícil de quebrar, porque ele é um polissacarídeo. Mas nós também produzimos glicogênio no fígado e armazenamos ele no fígado em forma de energia. A gente vai usar, né, o ser humano usa como energia, porque apesar dele ser de difícil quebra, ele é utilizado em caso de emergência. Então, o nosso organismo ele tem como prioridade, primeiro, obter energia da glicose. Se não tem glicose, nós vamos usar a segunda fonte de energia, que a gente vai falar daqui a pouco, que são os lipídios. E depois, se a gente não tem nem glicose nem lipídio, o nosso organismo vai utilizar desse glicogênio para realizar a quebra. O outro é o amido, né? São estruturas das raízes das plantas. Então, peguem aí leguminosas, tuberosas. Então, temos batata, nós temos a mandioca. E por essa estrutura ser muito complexa, é difícil de obter energia, por isso que a gente até cozinha ela, para poder facilitar a sua quebra. Aí temos celulose. Celulose são estruturas enormes de glicose, desses polissacarídeos. E é fácil saber o que é celulose, pessoal. Celulose é o papel do caderno de vocês, para vocês imaginarem a resistência que ela tem. E por fim, a quitina, né? O que é a quitina? A quitina, pessoal, ela compõe o exoesqueleto dos artrópodes, principalmente dos artrópodes, e a gente conhece ela, principalmente quem gosta de comer crustáceo, né? Os caranguejos, né? Patinha de caranguejo, quando a gente morde lá, a gente percebe que é adocicado. O que é isso? É o polissacarídeo, tá? Que faz parte da estrutura desses organismos. E agora a gente continua na próxima aula falando dos lipídios. Muito obrigado por enquanto e até mais!